diário de uma cansada na esteira, nos 60 minutos de hoje. Já estou a 22 minutos e 13. Eu já fiz 1,70 km. Hoje eu fiquei no 4,5, 4,7, aumentei. Eu tô puxando assim, agora eu tô no 4,3. Tô puxando, porque eu tô há muito tempo no 4 e eu acho que eu tenho que puxar agora, né? E meu condicionamento melhorou um pouco, né? Porque eu fiz esses dias todos e aí melhorou um pouco o meu condicionamento. Eu tô me preparando para voltar para as artes marciais, para o mundo dos marciais machistas. É difícil. Eu tenho que me preparar, né? Eu tenho que preparar meu emocional, né? Para voltar para os dojos. Porque eu me desacostumei, né? O tempo que eu fiquei lá, eu me acostumei, criei estratégias, né? Na verdade, eu entrei naquele processo que eu já falei aqui, né? Eu entrei no processo piloto automático, né? No Aikido, né? O vício, quando eu saí do Aikido, eu já ia passar para a faixa verde, tá? No Aikido, eu tava me preparando para a faixa verde. E eu tava realmente naquele momento em que o Aikido vira um vício, tá? Eu tava naquele momento, né? Então, eu tava intoxicada. Isso quer dizer que eu estava intoxicada. Porque eu vinha já no Aikido direto, 4 anos. E então eu tava na fase do vício. Daquela loucura pra ter faixa, pra chegar na faixa preta. Eu tava realmente nessa vibe, tá? Na vibe alucinatória que o dojo gera em você. O dojo, ele gera isso em você, tá? Você entra no piloto automático, tá? Na alienação total. No Aikido, principalmente no Aikido, que é uma arte que envolve muito, né? E aí, eu tava no processo bem tóxico mesmo. E eu tava naquele momento de alienação. Assim, só pensando em faixa, querer chegar na faixa preta logo, assim, sabe? Só isso. Eu só pensava nisso. Minha vida era só Aikido, tá? Eu só pensava em Aikido. Só falava de Aikido. Eu vivia Aikido, tá? É isso. Eu tava nesse processo quando o Sensei Japa, o sensor Machista-san, cortou. Quando ele me tirou, eu tava nesse processo, né? No processo do adoecimento que o dojo causa em você. Quando você fica muito tempo no dojo, o dojo te adoece, tá? O dojo adoece você. Eu tava nesse processo. Mas já estava acontecendo comigo uma coisa interessante. No dojo do Sensei Japa, o sensor, já estava acontecendo comigo um despertar. Eu estava já, quando eu saí, eu já estava num processo de frustração. Então, a frustração, ela não é ruim. Ela pode te salvar. A frustração te salva, né? No meu caso, eu já estava me frustrando com o dojo do Sensei Japa, o sensor. Eu já vinha me decepcionando com o dojo dele. Já vinha. Tá? Era um processo. Eu já vinha num processo de decepção. Tá? No dojo do Sensei Japa, o sensor. Porque aconteceram muitas coisas lá. Né? E chega um momento que o copo transborda. Eu já estava me decepcionando com o dojo do Sensei Japa, o sensor. Já estava difícil ficar lá, tá? Porque eu estava num processo que eu já tinha visto quem era o Sensei Botsu-san. Eu já tinha, né, visto quem é ele de fato. Quem é o Sensei Botsu-san, tá? Porque até então eu tinha um relacionamento bom com o Sensei Botsu-san, porque eu não conhecia ele. Eu conhecia a persona social dele, que ele é no dojo.
Mas, a partir do momento que eu comecei a pegar carona com ele, eu comecei a ver quem era ele. O Sensei Boto-san é totalmente diferente. Ele não tem nada a ver com aquela persona do dojo. Ele não tem nada a ver. Ele é o oposto. O Sensei Boto, ele tem dupla personalidade. Porque ele é o oposto. No dojo, ele é um. Ele criou uma persona social. Tá? E, na verdade, eu gostava do Sensei Boto do dojo. Porque ele era mais tranquilo, parecia mais equilibrado. O comportamento dele no dojo era bom. Mais ou menos, tá? Eu vi algumas coisas absurdas dele. Mas era razoável. À medida que eu fui convivendo com o Sensei Boto-san, ser humano, pessoa, aí eu fui vendo quem era ele. Ele é o oposto. Ele esconde quem é ele. Tá? Ele esconde quem é ele. Ele criou uma persona social pro dojo. Tá? Ele tem dupla personalidade. E assim, é muito oposta, tá? No dojo ele é um. Fora do dojo, Sensei Boto-san é o oposto. E eu não gostei do que eu vi. É o oposto. E aí, o que aconteceu? Ele era meu sensei. O Sensei Boto-san era meu sensei, tá? À medida que eu comecei a ver quem era ele, quem estava por trás do Hakama, eu não gostei do que eu vi. Tá? E eu vi coisas que eu não gostei mesmo. Que eu achei que um sensei de Aikido não pode ser assim. Pra mim. Pra mim não pode, não dá. Não dá pra eu ter um sensei. Não dá pra eu ter um sensei de Aikido com os defeitos que o Boto-san tem. Não dá. Eu sei que ele é ser humano, mas não é. Eu não consigo respeitar uma pessoa como ele, que faz as coisas que ele faz. Tá? Eu não consigo respeitar. Ele não é um sensei pra mim. Tá? Então, até então, por isso que eu falo que é complicado ter relacionamento pessoal com o seu sensei. Eu não indico, tá? Porque vai acontecer isso. Comigo aconteceu isso. Quando eu comecei a ver quem era o Boto-san, o ser humano Boto-san, que era meu sensei, não deu mais para ficar com ele como sensei. Não deu, ele não tinha qualidades. Ele não tinha moral para ser meu sensei. É isso. Ele não tinha moral para ser meu sensei. Tá? É isso. E aí, eu já fui me decepcionando. Eu já tinha parado de fazer aulas com ele no domingo. Por causa disso, não dava mais. Eu não tinha condições de olhar para ele. O comportamento dele é muito inadequado. Moralmente, eticamente, para mim, ele não tem um comportamento condizente. Tá? Não dava. Não dava, tá? Eu cortei ele como meu sensei. O Boto-san. Tá? Aí eu fiquei com o Sensei Japa, o sensor machista, mas eu nunca gostei do Sensei Japa, machista. Nunca gostei dele. Eu não gostava da aula de sábado, que tinha aquele bando de manés, aikidocas que não sabem se comportar no dojo. Crianças completamente desequilibradas, porque tem pais desequilibrados, obviamente, porque a criança, ela será igual aos pais. E os pais totalmente sem valores, É impossível que aquelas pessoas consigam educar bem uma criança, tá? Porque a criança vê o exemplo do pai. E eles não são exemplos, Então, eu realmente estava num momento de desencanto no dojo em que eu estava. Tinha chegado, eu já tinha visto muita coisa errada lá. E eu não estava aguentando. Eu tinha chegado, o meu copo tinha transbordado, tá? O Boto-san, o Sensei Boto-san, ele fez o meu copo transbordar, tá? Realmente ficou muito difícil ficar lá. Então eu já estava num processo de desintoxicação, de perder o vício, porque eu não tinha mais vontade de ir pro dojo. Eu já tinha chegado nesse processo. Eu estava no processo de vício no Aikido. Veja bem,
O meu vício é no Aikido, não é no dojo e no sensei. É diferente. O que acontece com os aikidokas e com os marciais é que o vício deles não é com a arte marcial. É com o sensei e com o dojo. Eles criam uma dependência emocional do sensei e do dojo. O meu não é isso. Porque eu não me dou com o sensei. E eu nunca gostei do dojo. Tá? Então, assim, o meu vício era com a arte marcial Aikido. É diferente, tá? É muito diferente. Por ter um vício com a arte marcial Aikido, eu ia pro dojo e aguentava o sensei, tá? Mas por causa da arte marcial Aikido. É muito diferente, tá? É muito diferente. Então, acontece que estava entrando num conflito. Eu estava vivendo um conflito. Porque eu gostava da arte, sempre gostei muito do Aikido. E eu criei um vício com o Aikido, que se mantém. É difícil se perder o vício de uma arte marcial. Bem difícil. Eu ainda tenho esse vício. Eu tenho uma ligação grande com o Aikido. Bem grande. Mas eu estava vivendo um conflito interno. Porque eu queria o Aikido, mas eu não aguentava mais ficar naquele dojo. Tinha chegado ao limite para mim, né? Porque antes tinha aula de domingo com o sensei Boto-san, que me salvava de ter contato com o Japa, com o sensei Japa, um sensor que eu nunca gostei. Eu nunca gostei dele. No momento que eu vi quem era o sensei Boto-san e não suportei ver os problemas éticos e morais que ele tinha, ele não dava mais para ele ser meu sensei. Inclusive porque a gente foi pro lado pessoal, tá? Realmente a gente se tornou meu amigo. Ele é falso, né? Ele é falso, mas eu conheci ele, né? Como ser humano, como homem, né? Tá? Então assim, não deu, né? Não deu, não dava mais. O comportamento dele era um absurdo. O jeito que eu vi ele no supermercado, porque eu fui, ele me dava carona. Sensei Boto. O sensei Boto era 2 em 1, tá? Ele era meu sensei e ele era meu amigo. Tá? E a gente acabou ficando muito amigo. Né? Porque ele é solteiro também, ele não tem filho, tem mais ou menos a minha idade, né? Então, a gente tinha umas coisas em comum, tá? Então a gente conversava bastante, eu e o sensei Boto. E ele começou a me dar carona no final, mas isso foi um bom tempo que ele me deu carona, tá? E a gente ia conversando. Na verdade, é só ele falando, tá? Porque ele é um narciso. Com o sensei Boto, com o Boto-san, o conquistador, não tem troca. Não tem troca. Ele é um homem, um ser humano muito carente, muito inseguro. Então o que acontece? Ele quer só ser admirado e ouvido. Ele não ouve outro. Não tem troca com ele. No começo das caronas, tinha um pouco mais de troca. Porque ele estava num processo de conquista. Tá? Então, para me agradar, a gente conversava, né? Eu falava. Ele deixava eu falar. Mas com o tempo, o sensei Boto foi ficando mais narcisista. Ele foi mostrando o que ele é. Né? Porque o homem, no começo, ele sempre vai se adaptar à mulher. Porque está num processo de conquista. Tá? Com o tempo, ele vai mostrar quem ele é. Então foi o que aconteceu. O sensei Boto não conseguiu disfarçar, né? Ele foi mostrando o que ele era. E aí, eu fui não gostando do que eu vi. E era ele aquele. Inclusive no supermercado, quando ele inventou, ele já estava muito próximo de mim, a ponto de eu ir com ele no supermercado, né? Imagina. Ele me deu carona e antes foi no supermercado. Tudo bem, eu fui com ele. Quando eu vi ele no supermercado, foi assim. Foi assim, ó, eu tinha uma visão boa dele, ó.
Foi assim, ó. Assim, totalmente foi uma decepção. Quando eu vi ele no supermercado, o comportamento dele no supermercado, aquele era ele. Nossa, foi assim, uma decepção total. Assim, ele tinha 10 pontos comigo, ele ficou com menos 10, tá? Menos 1000. Totalmente. Ali, eu vi que realmente ele não tem valores. Ele é um homem vulgar, ele não sabe se comportar. Ele é um homem completamente vulgar. Era ele. Porque o que acontece? O Sensei Boto, ele é um sensei de Aikido. Então, o que acontece? Ele tem que manter uma persona social. E ele vinha mantendo. Ele criou, na verdade, tudo bem, no dojo ele criou uma persona social muito forte, que não é ele. Ele é o oposto daquilo. Ele é o oposto. Por isso que eu fiquei muito surpresa e muito decepcionada. Porque eu conheci o Sensei Boto no dojo. Mas ele não é aquele. É muito comum, tá? Sensei de Aikido, ele cria personas, tá? Ele não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Não se surpreenda se você se decepcionar totalmente com o seu sensei, tá? Porque ele não é. Ele não é nada daquilo. Eles criam uma persona social muito forte. Porque existe uma cobrança, claro, com o sensei, né? Todo mundo cobra uma postura do sensei, tá? Então ele cria. Por isso que, se você quiser continuar tendo uma relação saudável com o seu sensei, não tenha relacionamento pessoal com ele. Amizade, nada melhor não. Eu não aconselho, tá? Porque você vai ver o que você não quer ver. Então, ele no decorrer das caronas, e já há muito tempo, que eu notava que o Sensei Boto-san, ele me tratava um pouco diferente, tá? Sempre me respeitou, claro, sim, sempre me respeitou. Nunca tive problema nenhum com ele. Mas acontece que eu filmo as minhas aulas, né? Eu sempre filmei as minhas aulas de Aikido pra me ver. E eu, um dia, no meio dessas caronas aí todas, eu fui ver a filmagem de domingo. Era uma aula de domingo, tá? E eu comecei a reparar no jeito do Sensei Boto comigo, tá? Eu não tinha visto. Você não tem uma visão. Eu comecei a achar um pouco estranho. Eu comecei a achar. Eu não tinha visto, não tinha percebido. E uma pessoa que estava comigo também viu a filmagem, né? Aparece eu treinando ele, né? Me dando as dicas e tal. E aí, essa pessoa mesmo falou, e ela nem sabe, né? Falou, nossa, esse sensei, ele é meio assim com você, né? Falou assim pra mim, eu não tinha percebido ainda. Nunca percebi, nunca pensei nisso, tá? Realmente. Mas eu reparei que tinha uma coisa estranha. E ele, sempre muito respeitoso. Sempre me respeitou muito, né? Ele, quando eu estava treinando com algum amigo há muito tempo, assim, muito tempo, ele tirava a dupla. A ponto de uma vez, o colega estava treinando comigo, e era um colega que eu treinava bastante. Eu treinava bem com ele. Aí, esse colega mesmo falou, nossa, eu nem comecei a treinar com você e ele já veio me tirar daqui. Tá estranho. Eu acho que ele tá com ciúme de você. Ele falou assim pra mim, né? E eu comecei a reparar. Mas tudo muito discreto, né? Ele é muito discreto. Nunca tive nada, nunca tivemos nada, nem teria, né? Porque ele é uma pessoa completamente fora. E eu acho que a aluna com o sensei não é correto, tá? É simples assim. Não é normal, né? Só isso. Sensei é pra dar aula, né? Sensei é pra dar aula.
Sensei não é para se relacionar, tá? Então é muito claro isso. Pra mim, tranquilo, é natural isso, inclusive. E aí eu percebi que durante as caronas, ele começou a deixar transparecer quem era ele, né? No começo, ele manteve a persona social. Por quê? Porque ele sabe, né? O homem, ele capta o jeito que a mulher quer que ele seja, então ele se adapta. O Sensei Boto fez isso. Ele sabe, né? Que eu não gostaria de ver quem é ele. Ele sabe disso. Ele lia o blog, o canal. Ele tem consciência. O homem é inteligente, tá? Ele realmente... Ele se reconhece nas críticas, tá? E a gente subestima muito o homem, né? Eu não subestimo mais tanto, porque convivendo com eles eu percebo que eles têm sim consciência, que eles são machistas. Eles têm. Eles não mudam porque eles não querem. O Sensei Boto, ele não queria que eu visse quem era ele. Ele não queria. Por quê? Porque ele já estava envolvido, tá? Já estava. Mesmo que fosse uma armação, que eu suspeito que ele fez uma armação comigo, tá? Ele combinou os faixas pretas, porque teve esse motim. Eles queriam me tirar, né? Porque eu criticava eles, óbvio. Então, eles se incomodaram comigo, tá? Eu era muito forte, eu sempre fui muito forte, né? Os dojos. O dojo do Japa. Machista-san, o censor. Então, eu suspeito que o Do-san estava junto na conspiração. Então, ele começou a me dar carona para fazer uma armadilha para mim. Tá? Eu acho isso. Só que ele começou a se envolver, né? Começou a se envolver, achar legal, conversar, não sei o quê. Uma mulher diferente, não tá acostumado, né? Com mulheres que conversem e que tenham neurônios. Desculpa, mas é verdade. Que tem opinião, né? Mulheres inteligentes. Ele não tá acostumado. Ele não tá acostumado com mulher assim. Então, para ele, foi um desafio. Foi mais interessante. Provavelmente ele começou a achar interessante, porque ele falava demais. A carência dele é muito grande. Justamente porque ele não conseguia conversar com essas mulheres e com essas outras pessoas. Comigo ele conseguiu conversar. Então aí, ele começou a fingir. Tá? Ele criou uma persona pra mim. Tá? Assim. Né? Do jeito que me agrada. Porque ele não podia mostrar quem era ele. Mas eu percebi. A pessoa não consegue, né, disfarçar. Fui percebendo, né, no decorrer do convívio, que o Boto-san, Sensei Boto-san, o Boto-san, amigo que eu tive 4 anos, ele era justamente o perfil de homem que eu não suporto, tá? Por isso que ele disfarçou. Ele criou uma persona pra mim, tá? Ele participou da minha fantasia. À medida que eu fui vendo quem era ele, obviamente não deu mais para ele continuar como meu sensei, não dava, não tinha condições. O que eu vi nele são defeitos graves, de caráter, de ética, não dá. Não é uma coisinha, ele não é uma bobagemzinha, é coisa de caráter, de valores, tá? Então não dá pra mim. E depois ele ainda me traiu, não tem condições. Ele pode ser nem meu amigo, porque ele não tem valores. Por isso que eu acho que é bom manter um distanciamento do sensei, tá? Eu acho bom. Você preserva. Na verdade, se eu não tivesse pego as caronas, eu acho que talvez eu acho que eu estaria lá, ou eu não teria uma imagem ruim dele. Eu tenho uma imagem ruim do Boto-san, do Sensei Boto-san, tá? E eu acho que ele, provavelmente ele não reconheça isso, tá? Mas ele foi ficando com muita raiva, tá? De mim, inconsciente, porque eu critico justamente ele. É exatamente ele. Sim. Mas a gente... É difícil você
matar a sua idealização de como você queria que a pessoa fosse e ver a pessoa como ela é muito difícil, tá? É bem frustrante. Não, o Sensei Botsu-san foi uma das minhas maiores frustrações no Aikido. O Sensei Botsu-san foi, com certeza. Quando eu soube que ele estava na conspiração contra mim, realmente eu fiquei mal, tá? Eu não fiquei tão mal porque eu já vinha me decepcionando com ele, né? Mas eu fiquei muito chateada, fiquei mesmo. Mas eu não esperava nada dele diferente disso, tá? Ele é assim. Eu não quis ver. Ele me mostrou o tempo todo quem era ele, né? Mas ele também ajudou na minha idealização de quem era ele. Com certeza, ele contribuiu. Ele entrou no personagem. Mas assim, isso é normal, os relacionamentos humanos são assim, né? O homem, ele cria, né? Personagens que a mulher quer que ele seja, tá? Aí, mas ele vai mostrando quem ele é. É a mulher que não quer ver, tá? Ele vai mostrando as pequenas coisas, né? Eu fui vendo quem era o Botsu-san, conforme eu fui vendo, eu fui ficando bem deprimida. Porque você vê uma realidade, né? É difícil. Foi bem frustrante pra mim mesmo, tá? Tanto é que eu cortei as caronas radicalmente, tá? Quando eu cheguei a isso, porque ele me dava carona, ele me deu muito tempo carona, tá? Muito tempo. Muito tempo, né? E aí terminava a aula de domingo. Ele falava assim: Priscila, você vai comigo, né? Eu ficava. No começo eu gostava. Durante um tempo eu gostei de pegar carona, conversar. Eu gostava bastante, tá? De pegar carona. Porque eu não via quem era ele ainda. Ele era o sensei que eu via lá, né? Calmo, tranquilo, né? Uma pessoa equilibrada, com postura, né? Mas à medida que eu fui vendo quem era ele, foi ficando muito ruim. Eu não conseguia mais pegar carona. Eu comecei a perceber a toxicidade dele, né? Quando começa assim, a mulher tem que brecar. Não adianta, tem que brecar, né? Ele começou a ficar tóxico pra mim, tá? Eu pegava carona com ele. Como é que um homem fica tóxico com a mulher? Vamos ver. Você fica deprimida, tá? Eu vinha com ele conversando, tudo bem, rindo. Mas quando eu chegava em casa, eu ficava deprimida. Ele era tóxico, completamente tóxico, né? Ele foi ficando muito tóxico e eu senti a toxicidade dele. Por quê? Não é que ele é tóxico, claro. O Botsu-san, Sensei Rick Grosso, Sensei Japa, o Sensor Machista-san, aquele outro sensei lá, desequilibrado, o outro do Ninjutsu, o Sensei Galinácio Júnior, são homens altamente tóxicos, sem dúvida. Eles detonam uma mulher, sem dúvida. Energeticamente, emocionalmente, eles são muito tóxicos, porque eles são problemáticos, né? Eles são mal resolvidos. Sem dúvida nenhuma, eles são tóxicos. Não tem dúvida, né? Essas mulheres que estão com esses homens, elas têm autoestima muito baixa, elas têm uma energia muito baixa, tá? E elas são tóxicas. Por isso que elas ficam com eles, tá? E os alunos que ficam nesses dojos também estão na toxicidade. Por isso que eles ficam com esses senseis. Senão não suporta. E aí, eu vinha pra casa, quando eu descia do carro, eu começava a ficar deprimida. Bem deprimida, tá? Então, o que que acontecia? Eu estava vendo assim, a toxicidade dele. Eu cortei ele. Cortei radical. Eu fazia o seguinte, acabava a aula de domingo, ele ia pro banheiro. Eu nem me tocava. Eu não dobrava o hakama. Eu enfiava o hakama na minha mochila, eu saía correndo, tá? Era uma questão de sobrevivência. Eu saía correndo. Ele saía, não me via. Ele deve ter estranhado, tá? Porque assim, eu saía, eu ia embora.
Eu não queria pegar carona com ele de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque ele é tóxico. Tóxico, um homem que causa dor às mulheres, às pessoas, aos amigos, tá? Às amigas. Ele é um homem vazio, completamente vazio. Então ele é uma pena, realmente. E ele é falso, muito inseguro. É isso. Você só vai conseguir ver essa toxicidade se você não estiver tóxico. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa está tóxica. Eu estava tóxica. Enquanto eu estava pegando carona com ele, eu estava na toxicidade. Eu fui perdendo a toxicidade vendo. E aí sim, ficou insuportável pegar carona com ele e ficou difícil ficar naquele dojo. Foi isso. Porque eu comecei a perceber. Comecei a perder a toxicidade. Aí realmente isso me ajudou a perder um pouco do vício do Aikido. Porque senão teria sido muito difícil para mim. E também não sei se de Aikido, né? Que fizeram o favor de me espantar do Aikido. Eles são tão ruins e tão manés que eles, ao invés de chamarem alunas, eles espantam alunas, tá? O sensei de Aikido que eu tive. Então, de uma certa forma, eu tenho que agradecê-los por não ter ficado na toxicidade com eles. Horríveis. Os senseis de Aikido que eu tive foram horríveis. Horríveis. Nossa. A energia deles é pesada. Muito pesada. Eu não aguento. Hoje eu não aguentaria. Nossa, o último sensei que eu tive de Aikido... não, teve o Galinácio Júnior do Ninja Fake, Ninjutsu. Deus me livre. Nossa. E uma coisa interessante que eu já observei, tá? Nos senseis. Quando o sensei é casado com uma ex-aluna ou namora com uma ex-aluna, ele é pior, tá? Ele não tem código nenhum de ética, tá? Super machista, né? E é um sensei bem piorado. Os senseis que eu tive, que namoravam com a aluna, ou que estavam casados com a aluna, eles foram os piores. E aí você tem que tomar cuidado com esse tipo de sensei, tá? Porque se ele é casado com uma aluna, ele assedia alunas, tá? Existe uma probabilidade dele ter assediado a aluna, com certeza, tá? Então, assim como ele provavelmente deu em cima daquela aluna, casou com ela, namora com ela, ele pode fazer isso com você. Ele é um assediador em potencial, o sensei que é casado com a aluna, tá? Então, eu acho, quando eu vejo que o sensei namora com uma aluna, ou ex-aluna, ou é casado com uma aluna, eu tenho uma visão ruim dele. Já demonstra que ele tem uma visão deformada da mulher no dojo, tá? Ele dá em cima de alunas, tá? Porque ele é casado com uma aluna, ele namora com uma aluna, tá? Já demonstra que ele não tem postura. Ele é um sensei perigoso. E ultra machista, com certeza. São dois elementos que eu tô falando para as mulheres. Se vocês forem num dojo de arte marcial, de Aikido, se o sensei for casado com uma aluna, namorar com uma aluna, eu acho que não é uma boa tê-lo como sensei, tá? Porque ele pode te assediar. É uma probabilidade grande dele te assediar, tá? E ele tem uma visão deformada da mulher. É isso. Isso é um indício importante. Porque eu percebi isso. A falta de caráter. Os piores senseis que eu tive eram casados com alunas, namoraram com alunas, ou estavam namorando com alunas, tá? São os piores senseis que eu tive. Porque eles têm uma visão deformada da mulher, da aluna. E a probabilidade dele te assediar é grande. Tá? Porque se ele tá com uma aluna, é porque ele deu em cima de uma aluna. Com certeza, tá? É isso. Outra coisa, gente, eu nunca vi mulher dando em cima de sensei, tá? Nunca vi. Se eu tivesse visto, eu diria. Nunca vi. O que eu vi foi sensei dando em cima de aluna. Inclusive, aconteceu comigo, né? O sensei Hitsu Grosso. Foi o que eu vi, tá? Então,
São os homens que dão em cima das mulheres nos dojos. São os homens. Sensei Boto nunca fez nada. Nunca fez nada, mas ele deve ter um histórico de quem já namorou muita mulher no dojo, né? Deve ter um histórico. Porque ele tem o perfil do conquistador. Sensei Boto é um perfil do homem conquistador. O Sensei Rick Salgrosso também. Os dois têm um perfil de um provável assediador, tá? Os dois. Os dois. Eu acho que são coisas que eu fui aprendendo nos dojos. Bom, é isso, gente. Eu tô chegando no 57 minutos. E quase 58 minutos. 4 km e 14 numa velocidade de 3,9. Tá? É isso, gente. Até a próxima.